Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem, meus amigos? Mais um vídeo juntos, né? Então, o vídeo que eu preparei hoje para a gente poder refletir, ele fala de uma grande mulher da Bíblia, tá? Ela não é falada tanto assim não, mas ela foi uma grande mulher. Grande. Não é a Virgem Maria, é outra, tá? Ela foi um grande exemplo de conversão, exemplo de fé, exemplo de testemunho, exemplo de evangelização, tá? Eu vou contar a história dela, e essa história, ela se confunde com a história, com certeza, não de milhares, mas ela se confunde com a história de milhões no mundo inteiro, com certeza. A história dela é assim: ela chegou num poço, certo? Para poder retirar água, numa fonte, para poder retirar água. E aí tinha um senhor nessa fonte, né? E esse senhor virou para ela e falou assim: dá-me de beber. E ela virou e falou assim: olha, é estranho, porque assim, judeus e samaritanos, eles não se dão, né? O senhor me pedindo água e tal. E aí esse senhor vira para ela e fala assim: se você soubesse quem está te pedindo de beber, era você que pediria, e este te daria água viva. Este te daria água viva se você pedir. E ainda completa, né? Porque qualquer um que beber dessa água, que é a água que ela estava retirando, né? Qualquer um que beber desta água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu vou dar, isso esse homem falando, hein? Quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Olha só, aquele que tomar da água que eu der, essa pessoa vai se tornar fonte, porque ela bebeu da fonte. Então ela vai se tornar uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que beleza, gente. E aí, qual que é a minha pergunta para você? Para nós, aonde nós estamos bebendo dessa água? Qual que é a água que a gente está bebendo? E aí você me entende, né? Que eu não estou falando da água H2O que a gente toma da torneira, toma do filtro, toma do galão. Não é essa água. Eu estou falando aonde que nós estamos abastecendo as nossas forças. Aonde que nós estamos buscando para poder nos alimentar. O que está alimentando o meu espírito? O que está alimentando o seu espírito? Porque dependendo do que a gente está trazendo para nos alimentar, é algo que não sacia. Ele pode trazer uma satisfação temporária, mas que em algum momento essa satisfação vai passar e a fome e a sede ela vai voltar. E aí a gente se depara com Jesus falando que Ele é fonte de água viva e que essa água que Ele dá, se você beber, você nunca mais terá sede e ainda vai se tornar fonte de água viva. Olha só. Essa palavra foi tão forte, né, para a samaritana, que ela se sentiu, naquele momento, ela sentiu que poderia sim tomar daquela água que ele queria oferecer. Ela ficou interessada, né?
Tanto que ela falou: Senhor, então me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Não é a sede da água, não. Ela estava querendo, ela estava cansada. Ela estava cansada. Então, quando ela fala: me dá dessa água, então, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha sede mais. É porque ela está cansada de tomar água da fonte A, B e C e nada saciar ela. E aí Jesus, na sua sabedoria, é claro, né? Ele fala: então vai lá chamar seu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido, Senhor. E ele fala: está certa, falas a verdade, porque você já teve 5 maridos. E este que você está agora não é seu marido. E aí nesse momento a ficha dela cai, né? Fala assim: gente, mas esse homem com essas palavras tão fortes e de repente ele sabe tudo da minha vida, ele é um profeta. E ela fala: tu és um profeta. E aí nessa conversa que ela tem, a samaritana tem com Jesus, é perceptível que ela conhece das Escrituras. Ela conhece das Escrituras, né? Ou seja, ela fala que vai vir um Messias. Ela fala assim: virá um Messias e esse Messias explicará toda a verdade. Ele vai explicar tudo. Então, olha só, um exemplo de conversão, um exemplo de fé. Por mais que ela estivesse cansada da vida dela, por mais que ela soubesse que a vida dela não era a mais certa de todas, ela tinha fé. Ela tinha fé que o Messias ia vir, ela acreditava nisso. E quando ele viesse, ele ia explicar tudo isso, toda a verdade. E aí Jesus fala: eu sou o Messias. Gente, imagina a cena, né? Olha que bênção gigantesca. Você conhece Jesus e aí ela fala: não, porque vai vir aí, né, um Messias aí, e é ele que vai explicar toda essa bagunça aqui, ele que vai explicar para nós. Ele fala assim: sou eu. Ou, sou eu. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E aí, meus amigos, eis que Jesus está falando com você também. Ele está falando com você a todo momento. Só que se você não abrir seu ouvido para ele, você não vai escutar. Sabe como que ele fala com você a todo momento? Através do Espírito Santo que está dentro de você. Eu espero que você nunca se esqueça disso. Você possui o Espírito Santo dentro do seu corpo, na sua alma. Você tem o Espírito da verdade. Só que você precisa entrar em comunhão com esse Espírito e fazer com que ele tome conta da sua vida. Porque se você deixar o Espírito Santo fluir nas suas ações, nas suas falas, nos seus pensamentos, você vai para o caminho da santidade. E o caminho da santidade, por mais que ele vai ter degraus, tropeços igual todos os caminhos, você vai estar feliz trilhando esse caminho. Porque independente do que aconteça, você sabe que você está no caminho certo. Agora, quando você não tem a verdade com você, você vai ter os mesmos tropeços. Só que você vai estar cada vez mais triste, porque a falta da certeza se o caminho é aquele, é o que traz a tristeza para a sua vida no dia a dia. Então existe a verdade, há uma verdade, Jesus é a verdade. É Ele que precisa te guiar e não você deixar-se guiar sozinho. Não se deixe guiar sozinho. Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. E aí, meus amigos, a gente já falou dos exemplos dela, né? De conversão, de fé. O que ela fez? Ela vazou para a cidade, correu para a cidade
e começou a chamar todo mundo da cidade, começou a falar assim, olha, venham conhecer esse homem, ele sabe tudo o que eu fiz, ele sabe tudo. Será que não é ele o Cristo? O Cristo, gente, porque Cristo quer dizer o ungido, né? O ungido de Deus, tá? Então, Jesus, o Cristo, na verdade, né? Cristo Jesus. Então ela fala, será que esse não é o Cristo? Né? E aí a palavra dela, o testemunho dela e a palavra dela, a força da palavra, porque ali ela já estava usando a força de Jesus na palavra dela, nas palavras dela. E aí o que ela fez? Ela arrastou uma multidão. Ela arrastou uma multidão, fez com que todos saíssem da cidade e fossem para onde ela estava. Vocês percebem, meus amigos, o quanto que a força da palavra de Deus, a palavra de Cristo, do Espírito Santo, o quanto que ela arrasta. Mas primeiro ela tem que arrastar você. Primeiro é você que tem que ser arrastado pela verdade, para que você aí sim possa arrastar a multidão. Jesus, ele é muito mais que um profeta. Ele não é simplesmente um profeta. Ele é o Messias. Ele é o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, o enviado. É o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós para me salvar e para te salvar. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Tudo o que Ele fala é a mesma fala de Deus Pai, porque Ele está em Deus Pai e Deus Pai está nele. Então, meus amigos, a verdade é Cristo. Utilizem dessa verdade. Utilizem do Espírito Santo que está em vocês. E não se esqueçam, é Ele que deve conduzir a sua vida.